Beleza. Então, voltando ali, né, para o tema, essa parte aqui da 10.2 eu já discuti bastante com vocês, o que significa a série de Fourier, a questão da importância do trabalho do Fourier, que ele não foi bem aceito lá originalmente. Eu também expliquei para vocês a importância das funções periódicas aqui nesse estudo, né? Quer dizer, eu expliquei para vocês que quando você faz o gráfico dessa fórmula aqui, ela, como as funções cosseno e seno são periódicas, o gráfico disso aqui vai ser uma função periódica também, que nem essa aqui. Então, o que que acontece? Se você tiver funções que já são periódicas, uma f de x, tal que f de x é igual a f de x mais t, onde tem um período aqui da função. Se você tiver uma função periódica, ela já fica, digamos assim, são as funções mais adequadas, que estão mais perfeitamente encaminhadas para terem uma série de Fourier. Porque daí a série de Fourier vai imitar perfeitamente a função. O que acontece se você tem uma função não periódica? Tipo uma função de segundo grau, um x quadrado, né? Deixa eu ampliar aqui minha cara para eu me ver um pouco melhor aqui. Se você tiver um x quadrado, uma função aqui, ó, uma função de segundo grau, fx igual a x quadrado, você vai fazer a série de Fourier dela, vai calcular os coeficientes de menos L até L, porque tem que inserir esse L lá na fórmula. A fórmula tem o L, aquele L maiúsculo. Não tem como você fugir daquilo. Você vai ter que calcular a série de Fourier de menos tanto até tanto, no intervalo simétrico. Claro que tem fórmulas que depois eu vou passar para vocês que você pode calcular em qualquer local, mas é sempre num intervalo finito. O livro, para facilitar, pega um intervalo simétrico em torno da origem, de menos L até L. Então, o que acontece? Você foi calcular a série de Fourier de menos L até L, você vai fazer o gráfico daquele somatório no computador, ele vai imitar a função ali dentro, do menos L até L. X ao quadrado, ele vai fazer certinho o x ao quadrado. Por exemplo, de menos 2 até 2. Ou de menos 1 até 1. Ou de menos π até π. Ou de menos 100 até 100. No intervalo que você pegar, ele vai fazer o x ao quadrado. O que vai acontecer quando sair do intervalo? Você faz lá uma série de Fourier de menos π até π. Aí você pede para fazer o gráfico de menos 10 até 10. Você vai notar o seguinte, imaginando que é a função x ao quadrado. Você vai notar que do menos π até π fica igualzinho ao x ao quadrado. Depois que sair para a direita do π, ele vai começar a se repetir, a imitar de novo o que ele já tinha feito ali dentro. É o padrão da série de Fourier. Por que é o padrão dela? Porque você vê que a série de Fourier é em termos de senos e cossenos. E os senos e cossenos são, originalmente, e por definição, de seno e cosseno, eles vêm daquela ideia do ciclo trigonométrico, né? De você pegar o cateto oposto ao ângulo, o cateto vertical, o cateto horizontal, e fazer o gráfico ali de como que eles estão variando conforme você gira o ciclo trigonométrico, o raio, como se fosse um radar, numa tela de radar, né? Então aí fica um negócio oscilando e que tem um comportamento periódico. Então, a função seno, as funções seno e cosseno, elas naturalmente, vamos dizer assim, eu sei que elas não vieram da natureza, vieram da mente humana, são uma abstração, né? Então, não é muito exato falar assim, mas vocês entendem o que eu quero dizer. As funções seno e cosseno, elas são, por natureza, digamos assim, periódicas. Então, quando você monta uma fórmula como essa aqui, que é totalmente baseada em seno e cosseno, vai sair uma coisa periódica. Mas isso não impede os matemáticos, os físicos, os engenheiros de usar isso aqui. Você precisa só ter em mente que dentro do intervalo de menos L até L, ela vai fazer certinho a função. E depois ela vai ficar se repetindo, tá certo? Só que aí tem um negócio interessante que eu queria falar. Algumas funções, porque aí você poderia pensar, tá, já tem um bug nisso aí, já é ruim a série de Fourier, ela vai só fazer de menos L até L, depois não vai mais acompanhar a função x quadrado ou qualquer outra função e vai ficar se repetindo. Mas não é bem assim. Não é tão ruim isso aí, não, pelo contrário, é bom. Por quê? Porque tem várias funções que são periódicas, além do seno e do cosseno. Claro que o seno e cosseno ninguém está querendo calcular a série de Fourier deles, né? Porque a série do Fourier do seno é seno. A série de Fourier do cosseno é cosseno. Não tem como. Você pegar no caso da série de potências, né? É que nem você pegar assim, qual que é a série de potências de uma função de segundo grau? F de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Ela já está em série de potência. Não tem mais o que fazer ali. Se você for calcular a série de potência delas, da função de segundo grau, é ela mesma.
O que fica interessante na série de potência? Você calcular a série de potência de um seno, de um cosseno, de uma exponencial, de uma coisa que não tem nada a ver a princípio com potência. Aí você reescreve ela, traduz ela para potência, né? Seno, cosseno, exponencial, tangente, arco tangente, várias, né? Então, no caso da série de Fourier, que é uma série trigonométrica, você não vai ficar querendo calcular a série de Fourier de seno e cosseno. Você vai querer calcular a série de Fourier das outras coisas que não tem nada a ver com seno e cosseno. X, função constante, função degrau, exponencial. E aí vem o grande lance, funções periódicas, sem ser seno e cosseno. Por exemplo, uma função dente de serra, né, onda quadrada. Dente de serra é a onda triangular. A onda quadrada, aquela que é platô no 1, platô no 0, platô no 1, platô no 0, platô no 1, platô no 0. Essa é uma coisa periódica e que não tem... Você olha para aquilo, várias retinhas horizontais, tá bem diferente de seno e cosseno. Aí você vai lá e calcula a série de Fourier dela. Ou seja, você reescreve aquela função em termos de senos e cossenos, de uma série, de uma soma infinita de senos e cossenos. Aí fica uma coisa interessante. E é interessante porque você pode fazer isso com uma porrada de funções. Né? Você pode fazer isso com x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a n, exponencial, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Você pode fazer isso com funções dessas que são tipo dente de serra, onda quadrada, degrau, de função de Rives. Então, quer dizer, tudo fica traduzido em termos de senos e cossenos, que são aqueles coeficientes que vão mandar. Seno e cosseno vai aparecer na série de Fourier de todas elas. O que vai mudar? O A0, o AM e o BM. Esses aí dependem da função. Dependendo da função, são certos coeficientes. Dependendo, mudou a função, já muda os coeficientes. Tá? E sempre ela gera aquele comportamento periódico. Quer a função seja periódica ou não. Você vai calcular a série de Fourier de menos L até L, ela vai imitar a função ali certinho, depois Ctrl+C, Ctrl+V, 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 cola, copia aquele negócio do meio de menos L até L e vai colando depois. Então, se a função for periódica, a série de Fourier é excelente, porque aí ela já, naturalmente, já fica igualzinha à função, porque ela também é periódica, a série de Fourier, e a tua função original era periódica. Então, no caso das funções periódicas, a convergência da série de Fourier pega a função inteira. Claro, a não ser, talvez, se tiver descontinuidade. Aí tem aquele problema que eu expliquei para vocês, que na descontinuidade, a série de Fourier converge para o meio do caminho. Se a função tiver definida de um tal modo que ela tem um ponto ali no meio do caminho, aí a série de Fourier fica igual à função, mesmo ela sendo descontínua a função. Agora, se a função for tipo bola fechada em cima, bola aberta embaixo, na hora da descontinuidade, aí vai ficar errado ali naquele ponto. Naquele ponto a função vai estar bola fechada aqui, bola aberta aqui, e a série de Fourier vai convergir para o meio do caminho, vai ignorar a bola aberta e bola fechada. Na descontinuidade. Em todos os outros pontos, a série de Fourier converge para a função. Tá? Então, estou dando para vocês umas noções gerais de como que funciona. Né? Beleza. Aí tem a questão aqui que eu lembro que eu falei com vocês dessa questão do... Isso aqui é um produto interno, né? Porque aí o pessoal começa, só antes de eu falar do produto interno, o pessoal começa a se perguntar o seguinte, tá, então como que eu vou calcular o A0, o AM e o BM para colocar a função na forma de uma série de Fourier? Como é que eu vou calcular esses três coeficientes? Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular? Em primeiro lugar, entenda que você tem um produto interno nisso aqui. Aí eu comentei várias coisas de produto interno na última aula, até lembrei de VGA e tal. É uma fórmula para calcular produto interno de funções. Tem produto interno, que é o produto escalar lá de VGA para vetorizinhos, né? Você tem dois vetores, você calcula o produto interno, norma de um, norma de outro, cosseno de θ. Θ é o ângulo aqui entre eles. Tá? Se o produto interno, que lá chama produto escalar, mas é a mesma coisa, dá zero, significa que eles estão ortogonais. Então, porque é norma de um, norma de outro, cosseno de θ, né? E o ângulo entre vetores é de 0 até 180 no máximo. De 0 até 180, o único cosseno que dá zero é o cosseno de 90. Então, e as normas não são zero, porque os vetores estão aqui e não tem norma zero. Então, se o produto escalar der zero, é porque o ângulo é 90 graus. Ou seja, os vetores estão ortogonais. Essa é uma ideia básica lá de VGA, que vocês fazem, acho que no primeiro semestre, essa matéria, e ele é o capítulo 8 do livro do Boulos, essa matéria de produto escalar. Mas, apesar disso, essa noção de você ter uma operação que você faz entre dois vetores, esses vetores podem ser flechinhas,
que nem VGA, ou pode ser qualquer coisa. Por que qualquer coisa? Qualquer coisa, assim, entre aspas, né? Porque lembra que você também já estudou álgebra linear? Em álgebra linear existe uma coisa chamada espaço vetorial. Então, tudo que puder ser enxergado, pensado como um espaço vetorial, é um vetor. E vai ter um produto escalar desses vetores, desse espaço vetorial. Que a gente não vai chamar de produto escalar, a gente chama de produto interno. Então, por exemplo, você tem o espaço vetorial lá dos vetores de VGA, beleza. Mas você também tem o espaço vetorial dos números complexos. Mas você também tem o espaço vetorial das funções contínuas, como a gente está vendo aqui em equações diferenciais, para calcular transformada de Laplace, para calcular a série de Fourier, espaço vetorial das funções contínuas por partes, seccionalmente contínuas. Espaço vetorial das matrizes 2×2, das matrizes 3×3, espaço vetorial dos polinômios de grau até n. Tudo isso aí são conjuntos que se chamam espaços vetoriais, ou seja, você lembra de álgebra linear? Tem o elemento, matrizes, polinômio, função, número complexo, tem que ter um elemento, tem que ter digamos assim, um objeto matemático dentro dele, números complexos, matrizes, alguma coisa, não pode ser um conjunto vazio, né? Tem que ter alguma coisa lá dentro. Então, no nosso caso, tem funções contínuas por partes. Dá para você fazer integral de -L até L sem ter problema. Beleza. Além disso, tem aquelas 8 propriedades. Se você tem uma adição, tem uma multiplicação por escalar, por número, aí tem aquelas distributividades, a adição é comutativa, tem o elemento neutro, aquelas 8 axiomas lá de espaço vetorial. Então, isso acontece com funções? Acontece. Então, as funções podem ser vistas como vetores do espaço vetorial delas? Pode. Nesses vetores aí vai ter uma coisa que vai fazer o papel do capítulo 8 do Boulos, lá de VGA, um produto escalar que vai se chamar produto interno? Vai, estou te mostrando um aqui. Ó. É esse aqui. Esse você faz a integral de alfa até beta, uma função vezes a outra. Ele é um produto escalar. Quer dizer, a gente chama de produto interno. Né? E vai ter essa propriedade igual ao VGA. Se ele dá zero, significa que as duas funções são ortogonais. Ah, mas então significa que uma função está 90 graus com a outra? Não, aí é que está. Aqui não tem mais essa interpretação geométrica. Aqui você só fala que elas são ortogonais, e o que significa isso? O produto interno dá zero. Tá? Bom, beleza. Então, olha só. Esse produto aqui, o autor pegou aqui e já aplicou nas funções que interessam. São aquelas funções que aparecem lá na fórmula da série de Fourier. Olha lá, cosseno mpx sobre L, seno mpx sobre L. Então, o que acontece? Ele percebeu que quando você faz esse integral, aqui no caso de alfa até beta, ele pegou de -L até L. Quando você faz a integral, a primeira coisa que eu acho que é bom destacar é essa aqui, né? Você faz a integral de -L até L, cosseno vezes seno, M de Maria px sobre L, N de nariz px sobre L. Pode ser diferente. Mas você faz aqui, multiplica um pelo outro, faz a integral. Dá zero para todo Mn. Quer dizer, essas funções cosseno e seno são todas ortogonais entre si. Tá? Agora, quando é cosseno, cosseno, M de Maria, N de nariz, aí dá zero sempre que M é diferente de N. Tipo, cosseno de 2πx sobre L, cosseno de 3πx sobre L, são duas funções cosseno, mas são ortogonais. Porque você faz a integral da zero. Tá? Eu acho que eu fiz essa conta aqui por cima com vocês, tem feito aqui também tem gente me mandando uma mensagem aqui, talvez esteja alguma coisa errada, né? Deixa eu ver aqui. Assistir essa aula com essa imagem do perfil de Rafael está muito bom. Ah, tá. Eu não sei o que está acontecendo. Dom, não sei, deu algum pau aí deu algum pau aí na transmissão de vocês? Eu não sei se o pessoal está me zoando ou se vocês estão falando sério. Deu algum pau na transmissão? Perdão, não resisti. Tá tudo certo. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Às vezes vocês fazem umas bonitas. Vocês são muito espertos com essas coisas de transmissão, de internet, olha lá, kkk. E vocês fazem algumas piadas. Isso aqui que eu tô fazendo é porque vocês me ensinaram. Lembra que foi um menino da turma de vocês que me falou do Google Meet, me ensinou como é que entra e compartilha. É o que eu sei, o que vocês me ensinaram. Eu não faço a menor ideia se... Entendeu? Se a câmera continua ligada, eu até para tomar banho, meu banheiro fica aqui, eu fecho até aqui o computador, porque eu não sei se os caras estão me espiando para fazer meme de eu sentado na privada ali, entendeu? Então eu fico, justamente.
Então, porque eu não faço a menor ideia. Então eu fecho isso aqui, eu falei, bom, pelo menos vai ficar filmando para baixo, né? Se tiver a câmera espionando ali. Então melhor, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, como eu estava explicando para vocês, é o seguinte: essas funções são ortogonais. Então, lembra, sempre que eu fizer. E isso é importante, porque a fórmula para calcular os coeficientes, como eu estava dizendo, elas vão ser essas integrais de menos L até L. Então, você já está vendo, cosseno e seno vai dar sempre zero. Quando for cosseno com cosseno, mn vai dar zero quando m é diferente de n, e vai dar L quando m for igual a n. Tá? Isso aqui é um exercício de cálculo 1, por isso que eu não estou me preocupando aqui pela internet de ficar fazendo essas contas, tá? Você pode fazer em casa aqui, ele até deu uma dica aqui como é que você faz a integral, não é muito difícil, não. Beleza, e seno é a mesma coisa, seno mπx sobre L, seno nπx sobre L, vai dar zero quando m é diferente de n, vai dar L quando m é igual a n, quer dizer, essa integral só sobra, vamos dizer assim, alguma coisa, não dá zero, quando m é igual a n, que aí não poderia dar zero, porque com m igual a n ficaram duas funções iguais, tipo seno 5πx sobre L, seno 5πx sobre L. E desde VGA você sabe que não tem como dois vetores iguais serem ortogonais, um em relação ao outro. Então não pode dar zero, só se forem vetores nulos. Mas nenhuma daquelas funções seno é função nula. Seno não é. Função nula é f de x igual a zero. Não é f de x igual a seno de mπx sobre L, tá? Então, beleza. Espera um pouquinho que a gente já vai continuar. O pessoal morrendo de rir de mim aqui. Aí, bom, vamos continuar aqui. Então, olha só. Bom, para que ele vai usar esse resultado fundamental, que dá 0L, no caso de seno, dá zero para m diferente de n, L para m igual a n, no caso cosseno, cosseno, e dá sempre zero. Ele vai, no caso de cosseno e seno, dá sempre zero. Ele vai usar para o seguinte, olha lá, fórmulas de Euler-Fourier, que são as fórmulas para você ter o A0, o AM e o BM para chegar na f de x. Ele pegou essa expressão, essa fórmula, do jeito que está escrita aqui, e aqui ele não falou isso que eu estou falando, eu fiz na outra aula para vocês, estou só lembrando. Ele chega nessa fórmula e taca a integral dos dois lados. Aqui ele tacou a integral, mas antes ele multiplicou por cosseno. Isso aí já é um segundo passo. O primeiro passo é só fazer a integral dos dois lados. Quando você faz a integral dos dois lados, zera o cosseno, zera o seno, a integral de menos L até L, né? E sobra apenas o A0. Aí você já descobre a primeira fórmula do A0, que eu passei para vocês na aula passada. A0 é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x dx. Essa te dá o coeficiente A0. Mas para descobrir a fórmula do AM e do BM, aí o cara tem que, antes de integrar, ele tem que multiplicar por cosseno. Ele multiplica por cosseno dos dois lados aqui. Fica o f de x multiplicado por cosseno de n. Por que ele usou a letra n de nariz? Porque aqui já tem a letra m de Maria, para não misturar duas letras iguais, né? Então multiplicou por uma letra diferente. N, poderia ter usado K também, alguma coisa assim, né? Aqui no caso ele colocou n. Então ficou cosseno nπx sobre L do lado de cá, A0 vezes cosseno do lado de cá, e o somatório apareceu o cosseno multiplicando as duas. Olha lá, cosseno m, cosseno n, cosseno m, seno m, cosseno n. Como o cosseno está no n, que não tem nada a ver com m do somatório, esse cosseno n pode entrar no somatório, sem problema, e distribuir. Você tem que tentar enxergar sem a integral aqui. Aí, depois que ele fez essa multiplicação pelo cosseno nπx sobre L dos dois lados dessa fórmula, aí ele taca a integral de menos L até L dos dois lados também. Então, ficou essa integral de menos L até L f de x cosseno aqui. Ficou a integral de menos L até L, porque ficou um cosseno multiplicando o A0 aqui, que vai zerar, vai sumir esse cara. E aí vem a questão interessante aqui da ortogonalidade. Agora sim vai entrar em ação esse negócio aqui, ó. Como é que ele entra em ação? Ele entra em ação pelo seguinte... Veja, você está dentro de um somatório. Então, quando você tem AM, integral de menos L até L, cosseno M, cosseno N, isso aqui está dentro de um somatório, então o que acontece? M igual a 1, o N está parado, fica só um N ali. Mas tem tem a integral com M igual a 1, mais a integral com M igual a 2, mais a integral com M igual a 3, mais a integral com M igual a 4, e assim vai, até infinito. Todas elas vão zerar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Integral, cosseno, cosseno dá zero. Opa, mas tem uma que dá L. Ah, tem uma só das integrais de somatório que vai sobreviver.
é a integral aonde fica, onde o m, que está variando lá 1, 2, 3 até infinito, aonde o m dá igual a n. Quando o m é igual a n, a integral sobrevive da L. Dá uma coisa, sobrevive, quer dizer assim, dá uma coisa diferente de zero, né, da L. Essa aqui, porque aí ele aproveitou e distribuiu o somatório, né? Fez somatório dessa aqui e somatório dessa aqui. Então, o que acontece? Nesse caso, essa seno, cosseno, ela zerou todas, porque aqui a gente já tinha visto, aí você tem que fazer as contas em casa como exercício, que a integral de menos L até L cosseno, seno, dá sempre zero para todos os mn. Então, aqui, quer dizer, resultado, zerou esse termo aqui, zerou toda essa parte aqui de somatório, do BM, e esse somatório aqui zerou todos os termos menos 1, quando M é igual a N. Então, que ele dá L. Então, vai ficar só AN, porque M é igual a N de nariz, vezes L. Aqui, ó, AN vezes L. E o resto deu tudo zero, sumiu tudo. E do lado esquerdo do sinal de igual, ficou a integral de menos L até L, f de x cosseno npx sobre L. Então, você passando o L para cá dividindo, o que você acaba de descobrir? Isso aqui, ó. Essa fórmula para o AN. Você só pegou aqui o L e passou para cá dividindo. Então, resultado, o AN da série de Fourier é dado por 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, que você quer expandir em série de Fourier, cosseno npx sobre L dx. Ele aqui já incluiu já o caso n igual a zero, que seria o A0. Então, você até vê que e cosseno, se você colocar n igual a zero aqui, quanto que é o cosseno de zero? É 1, então vai sumir esse cosseno. Aí vai ficar A0 igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x dx, que é a mesma coisa que sem cosseno nenhum dentro, para o caso do A0. Para os outros tem cosseno, claro, mas para o caso particular do A0, o cosseno some. Você conseguiria essa fórmula do A0, se você, em vez de ser esse método aí, se você chegasse aqui nessa fórmula, como eu falei no começo, só integrasse dos dois lados, sem multiplicar por cosseno antes. Só integra dos dois lados, aí você já sai direto a fórmula do A0. Tá? Então, olha só, beleza. Então, temos o A0, que é 1 sobre L integral de fx dx. Temos o AN, que é a f de x multiplicada por cosseno. E se você repetir esse mesmo procedimento, só que em vez de multiplicar por cosseno, você multiplicar por seno de npx sobre L, dos dois lados, aí você vai obter a fórmula para o BN. O BN vai ficar isso aqui, 1 sobre L integral de menos L até L, f de x seno de npx sobre L dx. Tá? Então, essa é a ideia lá. Quer dizer, o que o aluno, a essa altura, já na segunda aula de série de Fourier, o que você não pode nunca mais esquecer? Você não pode nunca mais esquecer o seguinte: série de Fourier, fórmulas básicas, né? Séries de Fourier. Fórmulas básicas. Primeiro, qual que é a fórmula da série? A ideia é pegar uma função f de x e representá-la por uma constante, A0 sobre 2, mais somatório de m igual a 1. Pouco importa se você vai usar a letra m ou n, tá? Você pode usar... Ali o livro tem hora que usa m, tem hora que usa n. Tem outros livros que usa k, outro usa l, l minúsculo, tá? Então, só para ficar diferente do livro, eu vou botar n. n igual a 1 até infinito, a n... a n, cosseno npx sobre L, mais bn, seno de npx sobre L. Tá lá, essa é a fórmula básica. Isso aqui quer dizer, o cara tem que já bater o olho e ver, isso aqui é uma série de Fourier. Ela é uma série de Fourier trigonométrica, ela está em termos de seno e cosseno explicitamente. Depois eu vou ensinar vocês a passar isso aqui para a forma exponencial. Nós vamos traduzir esses cosseno e seno aqui para exponencial. Tá? E aí, a partir dessa fórmula exponencial, nós vamos chegar na transformada de Fourier. Mas o ponto de partida é esse aqui. Tá? Série de Fourier trigonométrica. Aí vem a questão, como que eu calculo? Como que eu calculo o A0, AM e BM? Então, eu tenho que agora aprender a calcular o A0, o AN e o BN. Então, as fórmulas que todo aluno tem que saber é A0, né? Começar pelo A0. O A0 é calculado fazendo isso daqui. Como é que você? Não é para você só decorar essa fórmula, eu estou te explicando como é que obtém ela. Por isso que eu falei aquele negócio todo de multiplicado e integrado os dois lados,
pegar isso aqui, integra dos dois lados, some todos esses termos, some esse, fica só a integral do A0. Depois, antes de integrar dos dois lados, num segundo momento, reescreve isso aqui, e antes de integrar dos dois lados, multiplica por cosseno dos dois lados, ou multiplica por seno, deixar a letra N aqui diferente da M. Tudo isso que eu estava te explicando é para você entender como surgem essas fórmulas que eu estou falando agora. Então, a do A0 é 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x dx, é a mais facinha, vamos dizer assim, né? F de x dx. E a fórmula para o AN e para o BN? AN igual 1 sobre L, integral de menos L até L, é f de x vezes o cosseno de n π x dividido por L, dx. E para fechar, qual que é a fórmula para o BN? BN é igual 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de nπx sobre L, dx. Então aqui, beleza, aqui o aluno já viu a fórmula da série de Fourier e como que calcula os três coeficientes, tá ótimo, tá? Então esse aqui é o basicão. Agora vamos discutir mais algumas coisas aqui, né, seguindo adiante com essa matéria aqui. Vamos discutir mais alguma coisa. Peraí, acho que eu já salvei essa aqui, né? Ah, tá aqui, ó. Não, tudo bem. Tá ótimo. Então, seguindo aqui adiante com a matéria, que isso aqui eu estou relembrando várias coisas que eu falei na aula passada, né? Tem um exemplo aqui que ele calcula, que a gente já discutiu. Aquilo que eu falei, ele aproveita uma função periódica, eu expliquei o porquê que é. Você vai falar, puxa, professor, os exemplos e os exercícios desse livro mexem tanto com essa questão de função periódica, por que o cara ficou, de repente, na série de Fourier, ficou obcecado por função periódica? Não, não é que ele ficou obcecado. Eles aproveitam o fato de que a série de Fourier, aquela fórmula do somatório de cosseno-seno, ela já naturalmente vai gerar uma função periódica. Então, digamos assim, ela está mais adequada para você representar funções periódicas também. Mas, na verdade, você pode calcular a série de Fourier de qualquer função. Ela vai ter validade de menos L até L, menos L maiúsculo até L maiúsculo. Aquele intervalo. Fora dele, se você continuar com a série de Fourier e quiser plotar um gráfico para fora do menos L até L, ela vai fazer o gráfico, só que ela vai ficar repetindo aquilo que ela já fez de menos L até L. Tá? Então, por isso que os caras gostam disso aqui. Já que ela vai repetir, eu calculo aqui a sériezinha de Fourier de menos 2 até 2, e quando ela começar a se repetir aqui fora, ela já vai cair em cima da função, porque a função também se repete, é periódica. Essa que é a jogada de tentar unir essas duas coisas, unir a série de Fourier com função periódica. Então, olha só, beleza, ele pegou aqui essa função menos x, né, de menos 2 até 0, x de 0 até 2, faz esse v aqui, e aí ele escreve embaixo, f de x mais 4 igual a f de x. O que ele quer dizer com essa frase aqui? Ele quer dizer, olha, ela é esse v aqui que você está vendo, de menos 2 até 2, e depois você fica repetindo o v. Então, forma uma função periódica que é um dente de serra, né? Ou onda triangular. Beleza, então eu quero pegar essa, olha bem a fórmula dessa função, e aí você começa a ver toda a magia, né? Vamos colocar assim, entre aspas, é claro, toda a magia, toda a glória da série de Fourier, vamos colocar nesses termos, né, para você ver a importância. Pega um negócio que é todo, isso aqui, todo bicudo e reto, né, reta com bico, quer dizer, não tem nada a ver com aquela onda do seno e cosseno, mas o Fourier descobriu essa maneira de você pegar um negócio que nem esse e escrever como uma soma de senos e cossenos, né. Então, aí ele aplicou aqui o A0, 1 sobre L, o L é claro que é 2, né? Quem que é o menos L até L aqui? Seria menos 2 até 2. Então, você pega lá A0, 1 sobre L, 1 sobre 2, integral de menos 2 até 2, f de x dx. É claro que ele quebrou em duas, porque a função está quebrada em duas aqui também. Menos x de menos 2 até 0, x de 0 até 2. Fez a integral, deu lá A0 igual a 2, já matou a 0. Fez o AM, aí o AM você tem que colocar esse cosseno mπx sobre 2 aqui dentro, tem que fazer as contas todas aqui que ele fez, né? E aí você chega numa formulinha aqui, eu não vou fazer as contas desse exemplo, vou fazer um outro depois com vocês, tá? Tô só repassando porque a gente já tinha discutido um pouco isso aqui, né? Só para relembrar. Então ele descobre que esse AM, ele dá menos 8 sobre mπ quadrado como m é par, e dá 0, perdão, quando m é ímpar, e dá 0 quando m é par. E o BM dá sempre 0. Tá? E é natural que o BM zerou, deu tudo zero no BM. Por quê? Porque você vê claramente,
e nós vamos discutir também isso mais hoje, você vê claramente que a função é par. Isso aqui é uma função par. O que é a função par? É a função que ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Esse é um jeito de pensar. Quer dizer, o eixo y é como se fosse um espelho, né? Ele espelha, você pega um lado, espelha para o outro. Isso é a função par. Outro jeito de você pensar é assim, a função par, ela tem f de x igual a f de menos x. F de x igual a f de menos x. O que acontece com a função par? Quando você multiplica ela por uma função ímpar, e lembra que a fórmula do BM é a função, que a gente está vendo no nosso caso aqui, que é uma função par, ali no exemplo, né? Multiplicada pelo seno, que é uma função ímpar. Cosseno é par, seno é ímpar. O que é uma função ímpar? Ela, em vez de ser que nem a par, que é f de x igual a f de menos x, né? Vamos deixar isso aqui do lado para os alunos nunca esquecerem, porque isso aqui é muito utilizado em série de Fourier, né? É a questão da paridade das funções, né? Paridade, vamos dizer assim, sei lá. Então, f de x igual a f de menos x, é a função par. Tá? É a função par. E a função ímpar, f de x é igual a menos f de menos x. Essa é a ímpar. Tá? Essa aqui, par, ela é simétrica em relação ao eixo x, que nem essa aqui. Né? Então, perdão, simétrica em relação ao eixo y. O eixo y é como se fosse um espelho, tá? Na par. Agora, a ímpar é o seguinte, ela, ao invés de ser simétrica em relação ao eixo x, ao eixo y, né? Ela não é nem simétrica em relação ao eixo y, nem simétrica em relação ao eixo x. Ela é como o seno, como a função y igual a x. Você pega, por exemplo, y igual a x. Para você fazer o gráfico dela aqui para x negativo, o que você faz? Você reflete ela para cá, só que ainda não é aqui o gráfico. E aí, essa aqui você reflete para baixo. Em vez de você refletir uma vez só, como é o caso da função par, você reflete duas vezes. Reflete para a esquerda, depois reflete para baixo. Pum! Aí virou o gráfico da função y igual a x. Tá? Mesma coisa o seno. Você tem essa parte do seno que está aqui. Você quer completar o gráfico para cá. Você vai só refletir para o lado de cá? Não, você reflete para o lado de cá e depois reflete isso aqui para baixo. Aí ficou o gráfico da função seno. Então, as funções ímpares, elas não são assim que nem a par que você só reflete para a esquerda. Você tem que refletir duas vezes, para a esquerda e depois para baixo. Aí a função ímpar, tá? E aí tem uma regra de multiplicação. Função par vezes par dá par. Tá? Função par vezes ímpar, ímpar vezes par, dá ímpar. E ímpar vezes ímpar dá par. Tá? Não vai se confundir e achar que são igual aos números, porque os números não funcionam assim. Depois você faz as contas e vê que não é diferente dos números. Isso aqui é igual a regra dos sinais. Tá? Mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais. É como se o par fosse mais e o ímpar fosse menos. Se você quiser decorar, você faz assim. Tá? Então, quer dizer, o seno é ímpar. A f de x desse exemplo é par. Então, o que acontece? Uma par vezes uma ímpar, o resultado é uma função ímpar. Mais vezes menos dá menos. E aí eu vou provar hoje na aula para vocês que a integral no intervalo simétrico de uma função ímpar está sempre zero. Então, por isso que eu digo que é natural, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, você concluir que os BMs vão dar todo zero. Por que é natural? Você está vendo que a função que você está usando, f de x, é uma função par, e o seno é ímpar, e você multiplicou as duas par vezes ímpar, dá ímpar. Integral intervalo simétrico de função ímpar deu zero, né? Então, até sem fazer conta, só olhando essa teoria aqui de paridade de funções, você já mata ali a questão. Mas depois a gente vai voltar nisso aqui com mais calma, tá? Depois a gente vai voltar nisso aqui com mais calma. Nós temos ainda que relembrar um pouco mais aqui da série de Fourier. Então, deixa eu perguntar para a turma, vocês estão acompanhando? Vocês querem fazer alguma pergunta? Estão putos? Como é que vocês estão aí? Essas ideias, ficou bem claro para vocês? Como é que o funcionamento da série de Fourier, como é que calcula os coeficientes, essa questão de função par, função ímpar, de função periódica, está tudo fluindo aí para vocês? Ok. Ok, turma. Tudo bem. Então, olha só. Beleza, então o BM deu zero. Aí, quer dizer, se o BM deu zero, como é que vai ficar a sua fórmula? Ó, essa fórmula aqui que ele está escrevendo vem diretamente daquela fórmula que a gente já viu do
da série de Fourier, que é aquele 1 mais, né? Cadê? Vamos voltar rapidinho lá. Cadê a fórmula aqui, original? Essa aqui, ó. Essa fórmula aqui, quer dizer, ela é o constante sobre 2. Lá o A0 tinha dado 2, então 2 sobre 2 vai dar 1. E essa somatória aqui vai ficar só os cossenos, porque o BM deu 0, então sumiu essa parte. E ficou a somatória só em cossenos. E mesmo assim, cosseno só de coisa ímpar, porque usar M para M par deu tudo 0. Tá? Então, resultado. Vamos voltar lá para ver o que ele concluiu daquele exemplo. Ele concluiu isso aqui. Ficou 2 sobre 2, que é 1, f de x igual 2 sobre 2, que é 1. E o somatório, ele deu uma expandida aqui no somatório para o aluno ver, né? O somatório fica ali, ó, menos 8 sobre m π quadrado. Claro que o menos o 8 e o π quadrado, como é constante, pode botar para fora do somatório. O m não, porque o m, como é que vai fazer, né? O m, o somatório é em m, né? Então tem que ficar o m aqui dentro. É claro, o primeiro m ímpar é 1, então nem apareceu aqui. Ficou só 1 πx sobre 2. 2 é o L, vai ficar sempre 2, né? O próximo m ímpar, que é 3, e está elevado ao quadrado, né? Já apareceu aqui, 1 sobre 3 ao quadrado, cosseno 3πx sobre 2. Mais 1 sobre 5 ao quadrado, cosseno 5πx sobre 2. Mais reticências. Então, essa aqui é a série de Fourier. Essa fórmula que você está vendo aqui é a fórmula que, se você jogar no computador e mandar ele fazer um gráfico, vai sair isso aqui. Só que vai sair isso aqui toscamente, se você colocar poucos termos. Por exemplo, aqui tem só 3 termos. É 4, se você contar com 1, né? 1, 2, 3, 4. Aí vai ficar um negócio meio curvo, assim, meio enroscando aqui nessa reta. Você num computador, que hoje em dia você pode fazer isso com grande tranquilidade, colocar 100 ou 200 termos, 150 termos, nossa, na hora que você mandar fazer o gráfico, você nem vai pensar que tem seno e cosseno. Você mostrar para uma pessoa, fala, que função é essa aqui? A pessoa vai pensar em reta, bico, módulo de x, alguma coisa assim. Nem vai pensar em seno e cosseno, porque com muitos termos fica igualzinho aquele desenho que você viu ali. Não dá nem para distinguir a olho nu. Tá? Então é um negócio que converge mesmo. Tá? Aqui, claro, ele pegou essa resposta e tentou reescrever na forma de um somatório. Então ele botou somatório só dos ímpares, né? Ou, aí tem esse truque matemático, quando eu quero escrever só ímpar, que, por exemplo, m só quer pegar número ímpar, eu coloco 2n menos 1 para n, aí para todos os n's. N igual a 1 até infinito, porque o 2n menos 1 aqui, no lugar do m, vai fazer com que apareça só números ímpares aqui. Então, essa formulinha sintetiza bem a série de Fourier dessa função f de x. Aí eu deixei esse outro exemplo aqui para vocês estudarem em casa, né? Eu acho que a gente não chegou a fazer as contas aqui, ó, mas ele fez, são exemplos, né? Tem muitos exemplos aqui nesse livro. Hoje nós vamos fazer um, vou tentar fazer todas as contas de um exemplo aqui com vocês daqui a pouco. Antes, deixa eu só comentar um negócio que eu não comentei na aula passada. Isso aqui, ó, são as aproximações da série. Então, aquele somatório lá do primeiro exemplo, lá do dente de serra, da onda triangular, olha só, para m igual a 1, quer dizer, com um termo só, o 1 menos o primeiro termo com cosseno, deu uma diferença grande aqui, né? Mas com 2 já se aproximou bem. Então, você está vendo que vai convergindo conforme se aumenta m no somatório, né? Quanto mais m, mais vai ficar parecido com essa reta aqui. Aqui é um gráfico dos erros, né? Você vê que o erro aumenta mais quando você está perto do 0, perto do 2. Por quê? Porque é bico. Então, quando tem bico e descontinuidade, a série de Fourier demora um pouco mais para convergir, erra mais. Quando está no meio do caminho aqui da reta, que é tranquila, é suave, é contínua, o erro tem a tendência de ir diminuindo, tem um mínimo de erro aqui, tá certo? Então, é uma coisa interessante isso aqui. Agora, depois a gente vai ver o que acontece na descontinuidade também, né? Aqui ele mostrou o erro para vários pontos e com m fixo, m igual a 6, olha lá, erro de 6 termos no somatório, certo? Então, para vários x, para x0, para x meio, para x1. Aqui é um outro gráfico que ele está com m variável e o x fixo. Você parou no x igual a 2. E aí você faz o m variar. Por exemplo, com 5m, o erro está aqui. Ó. Com 10m, quer dizer, aumentando o número de termos do somatório, o erro vai caindo. Quer dizer, isso mostra aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais termos você tiver na série de Fourier, mais o erro vai diminuindo. Né? Bom, beleza. Então, matamos, revisei toda a sessão 10.2 com vocês. Façam os exercícios, tá?
Depois, mais para frente, a gente pode discutir exercício e tal. Eu queria agora discutir um pouco dessa seção 10.3, o teorema da convergência de Fourier, e depois fazer um exemplo com vocês e fechar discutindo de função par, função ímpar, tá? Então, o teorema da convergência de Fourier é o seguinte. Na seção precedente, na seção anterior, nós mostramos que a série de Fourier é isso aqui, eu expliquei para vocês, e inclusive falei das fórmulas. Aqui ele já embutiu a fórmula do A0 aqui, porque ele considerou que M pode ser zero, como eu expliquei para vocês. Se você substituir M igual a zero, vai ficar A0 integral de f de x cosseno zero. Esse cosseno de zero vai dar 1, vai sumir, vai ficar só o f de x. Então, a fórmula do A0 está embutida aqui nessa, do jeito que ele escreveu. Beleza, série de Fourier, fórmulas para calcular o coeficiente. Aí vamos analisar um pouco mais a fundo aqui o que ele vai dizer. Ó. Nessa seção, vamos supor que é dada uma função f. Se essa função for periódica com período 2L, e integrável, no intervalo menos L até L, então pode-se calcular os coeficientes AM e BM por aquelas formulinhas. Tá? E pode-se construir formalmente uma série de Fourier, como aquela que eu exibi para vocês. O problema é saber se essa série que eu vou construir dessa forma, pegando aquelas integrais, calculando o AM, o BM, patati patatá, construir lá a série, o problema é saber se essa série converge para algum valor de x. Né? E de preferência, como nas fórmulas você usou a f de x para calcular os coeficientes, a função, por exemplo, se o cara jogou um x quadrado para você, o x quadrado estava influenciando aqui nessa conta para sair os coeficientes, quer dizer, de preferência, você tem que torcer para aquela série convergir e convergir para f de x, que você quer que a série de Fourier seja a série de Fourier da função f de x, e não de uma outra, né? Foram descobertos exemplos que mostram que uma série de Fourier correspondente a uma função f pode não convergir para f de x. É a questão da descontinuidade que eu já falei para vocês. Na descontinuidade, a série de Fourier, você calculou ela a partir da f de x, mas ela converge para o meio do caminho. Se a função tiver definida bola fechada em cima, bola aberta embaixo, a série de Fourier ignora isso e vai para o meio do caminho. Né? Ou pode até divergir. Funções cuja série de Fourier não converge para o valor da função em pontos isolados são fáceis de construir, são as descontínuas. Né? E vamos apresentar exemplos mais adiante nessa seção. Funções cujas séries de Fourier divergem em um ou mais pontos são mais patológicas e não serão estudadas nesse livro. Tá? Bom, para garantir a convergência de uma série de Fourier para uma função, da qual seus coeficientes foram calculados, como eu mostrei para você nas fórmulas do coeficiente tem a f de x, é essencial colocar hipóteses adicionais para a função. É que nem o transformado de Laplace, né? Não pode ser assim qualquer função. No transformado de Laplace, a gente viu que a função tem que ser de ordem exponencial e seccionalmente contínua. Olha lá, o pessoal está ok aqui. Espero que estejam acompanhando todo esse monte de coisa que eu estou falando. Então, a função, no transformado de Laplace, a gente viu que a função tem que ser seccionalmente contínua e de ordem exponencial. Tá? O que vai acontecer aqui na série de Fourier? Tem que ser hipóteses adicionais. Quais hipóteses? De um ponto de vista prático, tais condições devem ser fracas o suficiente para cobrir todas as situações de interesse. O que ele quer dizer com essa frase? Não posso colocar condições uma porrada, 18 condições para a função ter série de Fourier, tomara que não seja obrigado a fazer isso, porque se você fizer isso, vai ter tanta condição na função que daqui a pouco você descobre que são só 2 ou 3 funções que tem série de Fourier, e olhe lá. E a série de Fourier fica meio inútil, porque não dá para calcular muita série de Fourier de muita função, né? Então, com muitas condições muito fortes, muito restritivas, vão atrapalhar. Então, também você não pode falar assim, não, calcula aí série de Fourier de qualquer função, que nem o Fourier falou lá na frente dos caras, em 1807. Que aí os caras começam a duvidar também, não, mas qualquer função? Tipo, tem função pra caramba. Eu posso bolar uma função bem bizarra, que você nunca vai conseguir calcular uma série de Fourier. Então, as condições têm que ser fracas o suficiente para cobrir as situações de interesse e ainda simples o suficiente para serem facilmente verificadas para funções particulares, né? E também corretas o suficiente para não dar pau, para você achar que não, só com isso aqui dá. Aí você vai lá, acha uma função que satisfaz aquilo e não tem série de Fourier, né? A série de Fourier não converge. Então elas têm que ser condições corretas, fracas para poder ter bastante função com série de Fourier e que simples para dar para você verificar, né? Ao longo dos anos foram desenvolvidos diversos conjuntos de condições para a série de Fourier. Antes de enunciar um teorema de convergência, quer dizer, ele vai dar aqui uma
duas condições que funcionam, né? Antes de enunciar um teorema de convergência para a série de Fourier, vamos definir uma expressão que aparece no teorema. Ele já tinha falado disso aqui antes, né? Que lá no transformado de Laplace, acho que ele falou disso aqui, que era capítulo 6, seccionalmente contínuo. Acho que é porque ele já sabe que tem gente que não lê um capítulo e lê outro, porque os capítulos são independentes. Uma função f é dita seccionalmente contínua, ou contínua por partes, no intervalo AB, se o intervalo pode ser dividido por um número finito de pontos. Eu lembro que eu passei isso para vocês na época de Laplace, né? De modo que f seja contínua dentro de cada subintervalo aberto, e tende a um limite finito nas extremidades de cada subintervalo, né? Então, quer dizer, isso aqui eu discuti na época do Laplace. Toda função contínua é seccionalmente contínua, mas toda função, nem toda função seccionalmente contínua é contínua, né? Porque ela pode ter aqui algumas descontinuidades no meio do caminho. Mas são só algumas, porque é um número finito de pontos onde vai ter descontinuidade, não são muitas. E outra coisa, ela também não explode para infinito, né? Ela tem um limite finito nas extremidades de cada subintervalo. Então, é uma funçãozinha bem comportada, se você parar para pensar, né? Tem só uma quantidade finita de descontinuidades e não explode para infinito. Então, já restringiu bem, né? A notação f de c+, é usada para denotar o limite de f de x quando o x tende a ser pela direita, e analogamente f de c menos, isso aqui vocês conhecem do cálculo 1, né? Note que não é necessário que a função esteja definida nos pontos da partição x. Por exemplo, no teorema a seguir, supomos que f' é seccionalmente contínua, mas certamente f' não pode existir nos pontos onde a própria função é descontínua, tá? Então, tudo bem. Quer dizer, no fundo, ele está dizendo o seguinte, como tudo vai vir de integral, o quanto exatamente... Por exemplo, se não fosse... o que ele quer dizer? O seguinte... Se você desenhasse um outro gráfico aqui do lado desse, onde a única diferença do gráfico aqui do lado para esse fosse que essa bolinha fechada ficasse aqui, a bolinha fechada viria para cá e aqui ficaria bolinha aberta, sem nada, que nem está aqui. Você vai falar que é a mesma função? Não, você mudou a função. Agora ela está valendo bolinha fechada aqui embaixo e bola aberta lá, uma função diferente. Mas a hora que você calculasse a série de Fourier dela, meu amigo, os coeficientes que dependem de integral para calcular, as integrais vão ignorar completamente aquela mudança de bolinha fechada de cima para baixo. Não vai dar diferença nenhuma no valor da integral. Então você vai ter a mesma série de Fourier. A mesma, para duas funções diferentes. E se você for fazer o gráfico da série de Fourier, ela não vai convergir nem para uma nem para outra. Por quê? Porque na descontinuidade a série de Fourier vai convergir aqui para o meio do caminho. Tá? Então, beleza. Mas você tem a série de Fourier e ninguém vai jogar fora a série de Fourier por causa que ela está dando diferente em um ponto. Né? Sendo que ela está dando tudo igualzinho aqui no resto. Então, usa ela sabendo dessa questão. Também não é essencial que o intervalo seja fechado. Ele também pode ser um intervalo aberto, ou aberto em uma das extremidades, fechado em outra. Estou falando desse intervalo AB. Tá? Bom, teorema. Esse é o teorema da convergência, só para a gente passar limpo essa história. Né? Suponha que você tem uma função f, que tem a sua derivada f', e ambas, tanto a f quanto a f', são seccionalmente contínuas nesse intervalo, de menos L até L. Não precisa ser contínua, mas são seccionalmente contínuas. Aí, se for contínua, está dentro também, porque contínua implica seccionalmente contínua. Suponha, além disso, que f está definida fora do intervalo, aquilo que eu falei da periodicidade, fora do intervalo de modo a ser periódica, um período 2L. Então, ele já está pegando para fazer o teorema de Fourier uma função que é seccionalmente contínua, L e sua derivada, e já é periódica também para facilitar. Né? Se não, fora do intervalo, a função vai para um lado e a série de Fourier vai para o outro. Né? Para a série de Fourier continuar dando certo fora do intervalo, como a série de Fourier é periódica, a função tem que ser periódica também. Eu expliquei isso logo no começo da aula. Então, se a f e a f' são seccionalmente contínuas, em menos L até L, e fora do intervalo a f está definida de modo a ser periódico, como naqueles exemplos que a gente viu, com período 2L, então f tem uma série de Fourier. Você vê, esse teorema ele garante que nessas condições fracas e simples, a função f vai ter uma série de Fourier. E essa série de Fourier vai ser dada por essa fórmula, e os coeficientes vão ser calculados por essas fórmulas aqui. E está fechado o teorema. Tá? Então, onde os coeficientes são dados por aquelas equações que a gente já discutiu, para o AM e para o BM, 1 sobre L, integral de menos L até L, blá, blá, blá.
A série de Fourier f de x, essa aqui, converge para f de x em todos os pontos onde f é contínua. Aonde f é contínua, a série converge certinho para f de x. Porém, aonde ela é descontínua, tipo aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse x igual a, sei lá, c, vamos chamar de c esse ponto aqui. Nesse ponto c aqui, ela é descontínua. Então, nesses pontos aqui onde ela é contínua, essa série aqui, com o coeficiente corretamente calculado por aquelas fórmulas, você manda o computador fazer o gráfico, o computador dá certinho aqui, ó, tudo. Vai ficar igual o grafiquinho, não da f de x, o gráfico da série. A série imita a f de x, a hora que você faz o gráfico para atender no infinito, aqui, com muitos termos, né? Não só com 2, 3 termos. Aí vai ficar tosco. Mas se você fizer com, sei lá, 200 termos, 100, aí depende. Né? Tem função que converge mais rápido, tem função que converge mais devagar. Mas digamos assim, com um tanto suficientemente grande de termos. Essa é a maneira correta de dizer, né? Com uma quantidade suficientemente grande de m's aqui, o gráfico dessa série converge certinho para essa função em todos os pontos onde a função é contínua. Aqui, o que ele está falando, a série de Fourier converge para f de x em todos os pontos onde f é contínua. E quando ela não é contínua, que nem aqui, aí a série de Fourier vai convergir para metade do salto aqui. Eu chamo isso aqui de metade do salto, ou ponto médio do salto. Mas, matematicamente, como que se escreve isso? Quando ela não é contínua, aqui em todos os pontos onde f é descontínua, ela converge para fx mais fx menos, dividido por 2. O que é fx mais? É limite tendendo para... Digamos que esse x aqui seja o czinho que eu falei aqui. Seria f de c mais f de c menos, dividido por 2. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Quer dizer, na descontinuidade, digamos que você tem aqui uma função, né? Eu não consigo desenhar bem aqui, fica meio torto, desculpa. Digamos que você tem aqui uma função e aqui ela tem uma descontinuidade. Pá, aí continua aqui. E aí vai. Aí você está calculando, aqui é A, aqui é B, aqui é o ponto C, onde tem a descontinuidade. Então, o que seria esse f de c mais que ele falou ali? É o limite para x tendendo a c pela direita. Então, óbvio, você vê aqui pela figura que vai dar esse valor aqui, ó. O limite para x tendendo a c pela direita. Independente de ser bola fechada ou aberta aqui. Se fosse bola aberta, o limite para x tendendo a c pela direita está tendendo a esse valor aqui. Sei lá. Um valor alfa aqui. O limite para x tender... Aí ele fala assim, né? F de c mais f de c menos. Que seria o limite para x tendendo a c pela direita. Tá legal? Para c pela direita. Então seria quanto? Seria esse tanto... Desculpa, pela esquerda. Limite para x tendendo a c pela esquerda. Seria esse tanto beta aqui. Então, a hora que você faz esse alfa mais esse beta dividido por 2, vai dar esse ponto intermediário aqui, ó. Esse é o valor para onde converge a série de Fourier, aqui no meio. Tá certo? Bem aqui no meio. Tá legal? Esse cara aqui é justamente esse aqui, ó. F de C mais F de C menos dividido por 2. Tá? É esse valor aqui. Tá legal? Bom, nos outros pontos todos, a série de Fourier vai convergir para a função certinha. Tá? Bom, beleza, a série de Fourier converge para f de x, blá, 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 tudo bem. Note que f de x mais fx menos dividido por 2 é o valor médio dos limites à direita e à esquerda no ponto x. Em qualquer ponto onde f é contínua, na verdade, ela converge para isso aqui em todos os pontos, porque onde f é contínua, o f de x mais é igual a f de x menos, que é igual a f de x. Então fica 2f de x dividido por 2f de x dividido por 2, que é f de x, né? Logo, é correto dizer que a série de Fourier converge para isso aqui em todos os pontos, né? Onde ela é contínua, isso aqui vai se reduzir a f de x. Sempre que dissermos que uma série de Fourier converge para uma função f, isso vai significar que ela converge nesse sentido aqui. Ele está falando isso porque, se você for para o rigor da coisa, né? Quando a gente, em análise matemática, diz que uma função converge uma série de funções, né? Essa série de Fourier é que nem a série de potência, ela é uma série de funções, ela é uma somatória de infinitas funções. Você dizer que uma série de funções converge para uma função f de x, significa que todos os pontos da série
estão indo para os pontos da f de x. Inclusive, pode convergir de jeitos diferentes. Pode convergir ponto a ponto, que é convergência simples. Pode convergir uniformemente, que é convergência uniforme. Convergência uniforme é mais forte que a convergência ponto a ponto. Convergência uniforme significa que a série fica toda dentro de uma faixa em volta da função. Você tem o gráfico da função para onde ela está convergindo, você põe uma faixa em volta. Um tanto para cima, um tanto para baixo. Uma faixa acompanhando. Como se a função fosse o centro de um meio de um rio e as faixas fossem a margem de um rio. Aí, se a convergência é do tipo uniforme, você somando muitos termos da série e parando num certo ponto, claro que você não vai somar até infinito, né? Você soma até um certo m igual a tanto, ela fica toda dentro daquela faixa. Ainda não está em cima da função, mas já está toda dentro da faixa. Aí você torna a faixa mais estreita em volta da função. Aumenta o número de termos que você está somando. A série entra dentro daquela faixa mais estreita. Isso aí é convergência uniforme. Convergência ponto a ponto, a série não consegue ficar dentro de uma faixa inteira, mas ela está convergindo para a função mesmo assim. É uma sutileza que tem na convergência de séries de funções. Né? Essa série de Fourier, você vê que ela não converge uniformemente se a função for descontínua. Por quê? Porque ela está sempre batendo ali num ponto médio. Então, por exemplo, se eu fizesse uma faixa aqui em volta dessa função, como que ela ia estar dentro da faixa, né? Se ela vai passar aqui por esse ponto médio. Ela vai passar pelo ponto médio para depois chegar lá. Como é que ela vai? A faixa vai vir até aqui, né? Então não tem como ela entrar aqui na faixa. Ela vai ter digamos assim, vai ter sempre um trechinho aqui fora, né? Então eu entendo assim, não é uma convergência uniforme. É uma convergência pontual. E que tem esse detalhe de convergir sempre para o meio do caminho aqui. Então, o que acontece? Nem toda série que convergir pontualmente para essa função vai parar aqui no meio do caminho. Pode convergir pontualmente e não parar no meio do caminho, parar aqui embaixo ou parar em outro lugar, né? Então, é uma série que converge pontualmente e ainda para aqui no meio do caminho. Então, é isso que ele está querendo dizer com essa frase. Sempre que dissermos que uma série de Fourier converge para uma função f, isso vai significar que ela converge dessa forma que a gente está explicando para você. Tá? Com essa questão aí da descontinuidade para o ponto médio e tal. Deve-se enfatizar que as condições dadas nesse teorema, olha só que interessante isso, do ponto de vista da teoria matemática, né? Deve-se enfatizar que as condições dadas nesse teorema são apenas suficientes, não são necessárias. Então, quer dizer, se tiver isso aqui, f é afilínea seccionalmente contínua, né, e função periódica com período 2L, você acha a série que converge nesse sentido. Mas não significa que se convergiu, era certeza que tinha f' seccionalmente contínua e periódico com período 2L. Não. Né? Por isso que ele está dizendo, são condições apenas suficientes, mas não necessárias para a convergência de uma série de Fourier. Elas não são, de modo algum, necessárias. As condições suficientes mais gerais não foram descobertas. Olha que interessante essa frase, né? Condições suficientes mais gerais, quer dizer, aqui ainda está um pouco restritivo, talvez dê para relaxar um pouco algumas dessas condições, mas condições suficientes mais gerais não foram ainda descobertas. Apesar disso, a demonstração do teorema, mesmo do jeito que está, é razoavelmente complicada e não será dada nesse livro, tá? Beleza. Aí ele faz um último. Aqui eu queria fazer esse exemplo com vocês, mas antes vamos terminar de ler esse parágrafo aqui. Para obter uma compreensão melhor do significado do teorema, vamos considerar algumas classes de funções que não satisfazem as condições impostas, né? Por exemplo, funções não incluídas no teorema são principalmente as que têm descontinuidades infinitas. Lembra que ele falou que não pode explodir para infinito, né? Então, imagina que você considera um intervalo menos L até L a função 1 sobre x ao quadrado. Essa função certamente explode para infinito quando x tende a zero, né? Ou Ln de x menos L, né, quando x tende a L. Também estão excluídas funções com um número infinito de salto. Também não pode. Se você pegar, por exemplo, uma função, um exemplo aqui, uma função que não explode para infinito, mas estaria fora também. Você pega uma função que é assim, f de x igual a zero para todo x pertencente vamos pegar aqui o intervalo menos 1 até 1, para todo x... Não, então deixa eu escrever melhor aqui, peraí, deixa eu escrever melhor. Deixa eu fazer porque senão vai ficar tosco aqui. F de x igual a... Deixa eu pegar aqui uma... se f de x é igual a... não, deixa eu escrever diferente isso aqui. Ó. Se x for igual a 1 sobre n, da forma 1 sobre n, isso implica que f de x
é igual a 1. Mas se x for diferente da forma 1 sobre n, isso implica que f de x igual a 0. Olha só essa função aqui. E imagina essa função considerada para x pertencente ao intervalo, que ele falou de menos L até L, né? Vamos imaginar de menos 1 até 1. Como é que seria o gráfico dessa função aqui? O gráfico dessa função, meus queridos alunos, que eu não sei nem se estão a essa altura ainda aqui na face da Terra, né? O gráfico dessa função é o seguinte. O gráfico dessa função é o seguinte, ó. Eu falei de menos 1 até 1, né? Quer dizer, por exemplo, aqui no 0, ela vale 0, porque 0 não é da forma 1 sobre n, né? Vai ter um monte de ponto aqui que ela vai valer 0. Porém, quando você chega no ponto, por exemplo, o ponto meio, aqui, digamos que aqui seja o 1, no 1 ela vale 1. Tá? No 1 ela vale 1. No menos 1 também. No menos 1 também. Então, ela vale 1. No meio, ela vale 1. No 1/3, ela vale... Vocês estão entendendo como é que é isso aqui? Ó? Qual que é a quantidade de pontos aonde ela vale 1? São infinitos pontos, né? Porque são todos os pontos da forma 1 sobre n. Isso aqui não tem fim. Então, o que acontece? Ela é uma função limitada, não explode para infinito, ela fica valendo 0 ou 1, 0 ou 1, e assim vai, né? Porém, ela vai valer 1 numa quantidade infinita de pontos aqui, para todos os pontos da forma 1 sobre n. Quer dizer, isso aqui não tem fim. Você tem aqui 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, reticências, vai embora. Tá? Então, essa aqui tem... E cada ponto que ela vai valer 1, você tem uma descontinuidade, porque pulou do 0 para o 1. Então, quer dizer, essa aqui está fora também, daquele teorema. Agora, eu não sei porque que ele comentou isso aqui, né? Eu estou curioso. Tudo bem, essas funções eu entendi, elas estão fora do teorema, mas será que elas têm série de Fourier? Né? Vamos considerar algumas classes de... Não, acho que ele não tem, acho que ele está só querendo mostrar funções que estão fora daquele teorema, né? Vamos considerar algumas classes de funções que não satisfazem aquelas condições. Então, funções não incluídas no teorema seria 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado, como é que seria o gráfico dela? 1 sobre x ao quadrado seria assim, né? Ela faz assim, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Ela faz assim, 1 sobre x ao quadrado. Né? Ela explode para infinito, conforme x tende a 0. 1 sobre x ao quadrado. Então, essa aqui não é questão de... Ela tem uma descontinuidade só em 0, não é que nem essa. O problema dela é que ela explode para infinito. Né? Agora, ou Ln de módulo de x menos L, porque Ln de 0 explode para menos infinito, né? Então, quando x tender a L, isso aqui vai tender a 0 aqui dentro, e isso aqui vai tender a menos infinito. Também estão excluídas funções com número infinito de saltos, que é aquela que eu falei, que é, se x é da forma 1 sobre n, ela vale 1, se x é diferente da forma 1 sobre n, ela vale 0. Vai ter infinitas descontinuidades aqui, 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, não termina nunca. E cada número desse é um salto, é uma descontinuidade. Vale a pena observar que uma série de Fourier pode convergir para uma soma que não é diferenciável. Ah, sim, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Nem mesmo contínua, né? Apesar do fato de que cada termo na série é contínuo e até diferenciável, um número infinito de vezes, né? E aí ele vai dar um exemplo aqui, vai pegar uma função descontínua. A gente já vai fazer as contas desse exemplo aqui. Nem vou ver as contas, vou tentar fazer sozinho com vocês, vamos ver se a gente acerta, né? Mas só para fazer um comentário sobre essa frase dele aqui, isso realmente é uma coisa interessante. Veja só, vamos pegar o primeiro exemplo que a gente viu, para comentar isso, né? O primeiro exemplo que a gente viu, deixa eu voltar ali rapidinho, só para mostrar o gráfico para vocês. Olha lá, o primeiro exemplo que a gente viu é uma função que tem bicos. Todo mundo que já fez cálculo 1, todo mundo que já fez cálculo 1 sabe que uma função, quando ela tem bicos, assim que nem essa, ela não tem derivada. Porque a ideia de derivada, pelo menos derivada assim digamos assim, o conceito básico, usual, mais geral de derivada, né? F' de x é igual ao limite para ΔX tendendo a 0, f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Né? Quociente de Newton. Então, derivada nesse que, qual que é a interpretação geométrica disso? Inclinação de uma reta tangente. Então, nesse sentido usual, clássico de derivada, quando você tem um bico, não tem derivada, porque não dá para você colocar ali uma reta tangente e ver a inclinação dela.
Então, o que acontece? Poxa, mas a série de Fourier convergiu para isso aqui. Nós calculamos a série de Fourier. Aqui é a série de Fourier. Essa série de Fourier aqui, ó, 1 menos 8 sobre π quadrado, essa somatória aqui, vai dar isso aqui. Cheio de bico e, portanto, cheio de ponto que não tem derivada. Só que quando você olha para a fórmula da série, não tem nenhuma função sem derivada aqui. Aparece a função constante igual a 1, que tem derivada igual a 0, e aparece uma soma infinita de funções cosseno. E todo mundo sabe que a função cosseno tem a derivada que é seno. Claro que aqui, como é cosseno de mπx sobre 2, tem que usar a regra da cadeia. A derivada vai dar mπ sobre 2 vezes, né? A derivada do cosseno é menos seno, né? Não podemos esquecer o sinal de menos. Aqui a derivada, se você for calcular aqui pela regra da cadeia, vai ficar menos mπ sobre 2 vezes seno de mπx sobre 2, ou seja, é derivável. Então, quer dizer, é uma soma infinita, aí que está o problema, porque se fosse uma soma finita, ia dar derivável também, não tem como, né? Soma de duas funções deriváveis é derivável. Então, o que acontece? Como é uma soma infinita, já não vale mais isso que eu acabei de falar. Você pode ter essa soma de infinitas funções deriváveis, todas elas são cossenos, e com uma função 1, que também é derivável, e a derivada dá zero. A hora que você soma, dá isso aqui, ó, que já vai aparecer um monte de bico. Eu esqueci de pesquisar na internet, na verdade não é que eu esqueci, só me ocorreu agora, né? Existe um exemplo que acho que quem criou foi o matemático Weierstrass, o mesmo do teorema de Bolzano-Weierstrass que tem no curso de análise. Eu acho que foi ele que criou esse exemplo. Onde você calcula lá uma série de Fourier, depois eu vou ver, eu acho que tem no livro do Geraldo Ávila, que eu tenho aqui em casa, tem isso aí. E você consegue uma função, presta atenção no que eu vou falar, uma função contínua, não tem salto, totalmente contínua, e que não tem derivada. Aí você vai falar, professor, mas já acabamos de ver aqui uma função que é contínua e não tem derivada. Sim, ela não tem derivada aqui no 0. Não tem derivada aqui no 2, no momento 2. Mas nesses outros pontos aqui ela tem derivada. A do Weierstrass, ela não tem derivada em nenhum ponto. E é totalmente contínua. Acho que chama dragão de Weierstrass o nome disso aí. É uma função que ele conseguiu, e eu acho que... aí eu tenho que ver depois se é via série de Fourier. Ele conseguiu uma função que é contínua em todos os pontos e não admite derivada em nenhum ponto. Não tem reta tangente em nenhum ponto, apesar de ser contínua. Um negócio bem intrigante, né? Agora, aqui a série de Fourier... Agora, eu acho que ela é expressa só como somatória de cossenos. É uma coisa curiosa também. Então, depois eu vou ver a fórmula direitinho para vocês, tá? Não vou desviar o assunto agora para isso. Mas eu estou comentando isso porque é interessante o que ele falou. Com uma soma de cossenos, que é tudo derivável, forma uma função com bico, que não tem derivada, né? Outra coisa que acontece também, que é interessante, que ele falou ali, você pode ter, como a gente vai ver agora no nosso exemplo, soma de funções deriváveis convergindo para a função que é descontínua, pior ainda, olha essa função aqui. Então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Só que esse eu vou tentar fazer as contas com você. Vou criar vergonha na cara, deixar de ter preguiça e fazer as contas. Eu gostaria apenas de pedir para vocês, caso vocês ainda estejam aí, é muito estranho dar essa aula falando para um computador e para uma parede, né? E eu queria pedir para vocês o seguinte, nesse momento agora da aula, quem tiver presente aqui, eu estou vendo que tem 34 pessoas, isso, escreva presente para ficar... Depois, no final da aula, eu faço uma chamada também, assim, chamando um por um, mas caso dê algum problema, sei lá, caia a transmissão, ou eu caio morto aqui, então fica a presença de vocês aí para a gente não perder, né? E eu vou fazer as contas, vou criar vergonha na cara, perder a preguiça, e vou fazer as contas ali. Então, olha só, imagina, poderia ser uma situação de prova aqui, né? Calcule a série de Fourier dessa função. Então, eu tenho uma função que é 0 para x entre menos L e 0, 0. E a função vale L para x entre 0 e L. Então, tá aqui. A princípio, a função... Quer dizer, a princípio a função seria só isso aqui, né? Pá, pá. Algum aluno poderia perguntar, professor, e no 0, quanto que vale a função? Para a gente calcular a série de Fourier, é meio irrelevante essa pergunta. Porque pouco importa quanto que eu vou... Meio não, é totalmente irrelevante, né? Porque pouco importa onde que eu vou... Eu poderia colocar que no 0 ela vale L, aqui em cima.
e aqui é bola aberta. Ou eu poderia colocar aqui no 0, ela vale 0, e aqui é bola aberta. Não ia fazer diferença. A hora que eu for calcular a série de Fourier dessa função, a série de Fourier, pouco importa quanto que ela vale no 0, a função original, a série de Fourier vai convergir para esse ponto aqui, L sobre 2. Tá? L sobre 2, e ponto final. Não se discute mais isso. Tá? Esse é o fato. Bom, só que ele não para por aí. Ele diz que a função é 0 para x entre menos L e 0. Ele diz que a função é L para x entre 0 e L. E ele diz que fora desse intervalo, a função f é definida de modo que f de x mais 2L, repara que 2L é a distância de menos L até L. Né? Fora desse intervalo, a função é definida de modo que f de x mais 2L é igual a f de x para todo x. O que essa frasezinha aqui, esse f de x mais 2L igual a f de x, acrescenta no cenário todo? O cenário inicial, só com essa parte aqui, era só isso. Pum, pum. A partir do momento que ele escreveu isso aqui, aí apareceu toda esse meio, essa equação, ela faz com que esse meio, esse miolo aqui de menos L até L, seja copiado para fora, gerando uma função periódica, definida em todos os números reais. Então ficou que nem aquela onda triangular, assim, né? Então ficou pá, agora aquilo já repetiu aqui, já repetiu, vai repetir de novo e vai embora, tá? E aí ele quer saber o seguinte: vamos temporariamente deixar em aberto a definição da f nos pontos de descontinuidade, que são os pontos x igual a 0, em primeiro lugar, e x igual a mais ou menos L, né? Você vai ver que ela vai ter infinitas descontinuidades. Toda vez aqui vai aparecer uma descontinuidade. Então, mas isso vai ser indiferente, porque a hora que você calcular a série de Fourier, ela vai convergir para aquele meio do salto lá. Isso aí não tem... Já tá decidido isso aí naquele teorema. Né? Então, olha só. Professor, mas como que a gente vai calcular essa série de Fourier? Vamos para as fórmulas. Né? Então, deixa eu pegar uma lousa aqui e vamos escrever. Espero que os alunos acompanhem aí. Né? Então, primeira coisa, eu estou me colocando aqui no lugar do aluno. Então, exemplo. Né? Vou fazer as contas do exemplo... ali da página, exemplo 1 da página. Oh, meu Deus do céu, por que eu sou tão desastrado? Exemplo 1 da página 462. 462, tá aqui. Exemplo 1 da página 462. Primeira coisa que eu vou fazer é o a zero. Então, começo pelo a zero, para já ir esquentando, para quebrar o gelo, para perder medo das contas, né? 1 sobre L. Nos outros exemplos que a gente viu, tinha um L. Num era 2, no outro era 3. Normal, muitas vezes tem um valor de L numérico. Nesse caso, ele deixou genérico. Ele só deixou em termos desse elão. Então, não tem o que fazer, tem que deixar elão. Então, vai ficar 1 sobre elão, integral de menos L até L, f de x, dx. Essa é a fórmula do a zero. Tá? Olha lá, beleza. Aí você vai fazer o quê? Bom, quem é a f de x? A f de x, a fórmula está aqui. Ó. Ela é 0 para menos L até 0. Né? Então, ó, já vai facilitar, porque vai ficar 1 sobre L, integral de menos L até 0, quer dizer, vou quebrar esse integral aqui em duas partes. De menos L até 0, a função vale 0. Né? Mais 1 sobre L, integral de 0 até L, aonde a função vale quanto? Vale L. Tá? Dx. Então, já dá para perceber que essa integral aqui vai dar 0, e essa integral aqui vai dar, esse L é constante, pode ir para fora, L com L corta, integral de dx é x, vai dar x de 0 até L, que é igual a L. Conclusão, o A0 deu igual a L. Ótimo. Só que tem um detalhe. Agora a gente tem que ver o AM, o AN, né, o AN ou AM, tanto faz, e o BM ou BN, tanto faz. Os Azinhos e os Bzinhos, outros sem ser o A0. Imediatamente olho para a função, pô, será que é par, será que é ímpar? Vai simplificar, né? Vejo que não é. Não é par, porque senão teria que ter continuado aqui na mesma reta. Também não é ímpar, senão teria que ter dado menos L aqui.
Lembra que a ímpar eu falei que a gente tem que refletir para a esquerda e depois refletir para baixo. Teria que refletir aqui para a esquerda e depois refletir para baixo. Aí ficaria menos L. Então essa função aqui ela não é nem par nem ímpar. Por raciocínio de função par e função ímpar, não dá para simplificar nada aqui, né, turma? Tá certo? Olha lá, o pessoal tá lá. O pessoal tá ok aqui. Ô, turma, tensão total aqui. Teve uma professora que compartilhou aqui um aplicativo, uma extensão desse Google Meet, que eu vou tentar instalar, dá para ver a câmera de vocês, aparece todo mundo aqui, como se fosse uma sala de aula virtual mesmo. Mas só se a pessoa acha que ligar a câmera, né? Se também se não quiser ligar, não tem problema. Eu vou ver se eu instalo essa extensão aí, acho que vai ficar mais legal do que ficar só eu aqui falando para mim mesmo o tempo inteiro, né? Um pouco, sei lá, né? 15 horas por semana falando sozinho aqui. Então, olha só, acaba louco, né? A verdade é essa. Então, olha só, vamos pegar aqui o AM, vamos calcular o AM aqui, ou AN, no caso a N, né? A N é igual, então vai ficar 1 sobre L, menos L até L, f de x, cosseno de N πx sobre L, tá lá, N πx sobre L, dx. Os caras estão tudo, nem tão, larga o computador ligado lá e vai embora. Então, olha lá. Agora, aquilo que eu falei de quebrar em duas, por causa da própria definição da função. Então, a primeira vai ficar de menos L até zero, eu nem vou colocar, porque vai ficar zero aqui no lugar de f de x, vai zerar. Já vou colocar direto a segunda, para já simplificar. Então, vai ficar 1 sobre L, integral de 0 até L, como eu acabei de falar, a primeira parte aqui vai dar zero. No lugar de f de x, L cosseno N πx sobre L. dx. Esse L sai, corta, vai ficar 1 aqui, né? E essa integral do cosseno vai dar seno, né? Professor, então, essa integral aqui vai dar seno de N πx sobre L dividido por Nπ sobre L. Tudo isso de quanto até quanto? De 0 até L. professor, Olha lá. Tá legal? E aí você percebe o quê? Você percebe que quando você substitui o L, L corta com L, fica esse Nπ sobre L, você pode botar em evidência aqui, L dividido por Nπ, vezes, né? Aí aqui, seno de Nπ, menos, que a hora que eu coloquei o L cortou, menos seno de zero. Agora, tanto o seno de Nπ quanto o seno de zero dão zero. Então, essa conta aqui ficou L dividido por Nπ vezes zero, que é igual a zero. Tá lá. Professor, eu que estava querendo tirar zerou a N, mas não porque a função seja ímpar, né? Zerou porque as contas aqui deram zero. Acontece. Tá? Vamos torcer para não zerar o BN também, senão tem alguma coisa errada aqui nas nossas contas, né? Mas vamos lá, vamos ter esperança, né? Tá aqui, ó. Olha só, vamos calcular agora o BN. Então, só para lembrar, né? O nosso A0 tinha dado L. L sobre 2, né? Deu. Não, deu L. Deu L. Nosso A0 deu L. Desculpa, turma. Desculpa aí. A0 deu L. O nosso AN deu 0. E agora vamos calcular o BN. Né? Como é que vai ficar esse BN aí? O BN tem a formulinha dele. Né? BN igual 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de nπx sobre L, dx. Professor? Tá lá. Professor? Então, o que acontece aqui? De novo, vamos quebrar em duas. De menos L até zero, que vai dar zero, porque ela vai valer zero nesse intervalo a função. E de zero até L, que eu troco por L. Então, vai ficar Bn igual 1 sobre L, integral de menos L, não, perdão, de 0 até L, de 0 até L, L vezes seno de nπx sobre L. nπx dividido por L. dx. Interessante. Esse L sai aqui para fora, cortou, dá 1, fica a integral só do seno. Né? Então ficou integral de 0 até L, seno de nπx sobre L, dx. Só que quanto que é a integral do seno? Quanto que é a integral do seno? É menos cosseno. Correto? Então isso aqui vai ficar assim, ó, regra da cadeia, né?
Isso aqui vai ficar igual a menos cosseno de nπx sobre L, dividido por nπ sobre L, de 0 até L. Agora já não vai mais zerar. Por quê? Porque eu vou substituir o L. Primeiro dá para botar isso aqui em evidência, né? Menos L sobre nπ. Aqui abre um colchete, substitui o L, corta, fica cosseno de nπ. O seno de nπ dá zero, mas o cosseno de nπ não dá zero, não. Menos cosseno de zero, que todo mundo sabe que é 1, né? Então, o resultado, se você quiser aproveitar que tem um menos aqui, distribuir esse menos, é só você inverter o sinal. Vai ficar vai ficar L sobre nπ, né? Passar aquele sinal de menos ali para dentro, digamos assim, né? Distribuir ele aqui. Então, menos com menos, esse aqui vira mais, cosseno de zero é 1, então ficou 1, menos, esse aqui que era mais, virou menos. Esse cosseno de nπ, ele aqui, toda vez que você vê essa expressão cosseno de kπ, é a mesma coisa que menos 1 elevado a k. Então, cosseno de nπ, mesma coisa que menos 1 elevado a n. Tá certo? Por quê? Porque quando n é 0, vai dar 1. Quando n é 1, que é cosseno de π, vai dar menos 1. Quando n é 2, que é cosseno de 2π, volta para o 1. Mas quando n é 3, cosseno de 3π, volta para o menos 1. Então, isso aqui fica alternando entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Então, é menos 1 elevado a n. Tá? Menos 1 elevado a n, né? Quando n é 1, cosseno de π, que é menos 1. Quando n é 2, cosseno de 2π, que é 1. Dá certinho. Então, o que você percebe? Você percebe o seguinte, isso aqui implica que o Bn é igual, quando n for par, esse menos 1 elevado a número par vai dar 1. E 1 menos 1 vai dar 0. Então, ele é 0 para quando n é par. Ok? E quando n é ímpar, esse menos 1 elevado a ímpar vai dar menos 1. Menos com menos é mais. Aí vai dar 2. Então, vai ficar 2L sobre nπ para n ímpar. E 0 para n par. Então, completou aqui os três. A 0 é L, a n é 0, Bn é 2L sobre nπ, só que só para n ímpar, né? Para n ímpar. Né? Aí tem aquela jogada que você pode fazer, né? Que quando você quer que o número fique ímpar, né? Peraí, lousa 4. Como é que ficaria, então, essa série de Fourier aqui? Como é que fica essa série de Fourier dessa função? Ela vai ficar o seguinte, f de x, que é aquela função lá do enunciado do exercício, olha bem, aí, olha só isso aqui, olha como é a fórmula dessa função original, e olha como é o gráfico dela. E olha o que a gente acabou de provar. A gente acabou de provar que isso aqui, que é esse gráfico aqui, com esses saltos, que é reta com descontinuidade, tem nada a ver com aquelas ondinhas, né, que são o seno e o cosseno. A gente acabou de provar o seguinte, olha, essa função aí do enunciado, ela é igual a 0 sobre 2, quem que é o A0? É L, então ficou L sobre 2, mais somatória de, aí, vamos lembrar que o AN deu 0, então não tem cosseno, e o BN, n igual a 1 até infinito, ficou 2L dividido por, aí aqui ficou nπ, né? Só que é um n que só pode ser ímpar, então ficou 2n menos 1π, tá? Seno de npx sobre L. npx dividido por L, ok? Fechou. Essa é a série de Fourier daquela função. Vamos ver se eu acertei as contas ou se tem alguma coisa aqui. Porque agora tem o resultado do livro, né? Primeiro ele verifica aqui tudo aquelas questões do teorema, mas eu já fui direto para as contas já, né? Então, olha só. O A0 ele descobriu que é L, que nem a gente. O AM dele zerou tudo, ó, deu igual a 0 para todos os M's diferentes de 0, né? Porque o A0 é L. E o BM, quanto é que deu? Acertamos, turma. 0 para M par, 2L sobre MP para N ímpar.
Só que o que ele fez aqui, diferente de mim, é que ele passou essas constantes para fora. A gente pode passar também. Vai ficar f de x igual L sobre 2. Quem são as constantes que você pode escrever para fora? 2L sobre π. 2L sobre π vezes a somatória de n igual a 1 até infinito, n igual a 1 até infinito, 1 sobre ímpar, né? 1 sobre 2n menos 1, é a única coisa que ficou aqui dentro, né? Vezes o seno. Vezes o seno, é difícil escrever com isso aqui. Vezes o seno de npx sobre L. Acabou, essa aqui é a série de Fourier. Quer dizer, olha bem, essa aqui é f de x. Agora ficou igual a resposta do livro, né? Olha bem a fórmula para você escrever aquela função. Quer dizer, tem L constante, constante, seno, não tem nada descontínuo aqui. E, no entanto, você faz o gráfico disso aqui no computador, num GeoGebra da vida, num desses softwares qualquer, matemática, MATLAB, Graph, Plot, WinPlot, Scilab, Symbolab, não sei qual deles você quer usar, você joga isso aqui, vai convergir para essa função aqui, que você está vendo o gráfico aqui, como é que é. Tá? Agora, vai convergir assim, menos aqui na descontinuidade, né? Na descontinuidade vai ir para o meio. Ah, professor, como é que você sabe que aqui na descontinuidade vai dar no meio aqui? Olha que interessante, se você chegar nessa fórmula e você substituir o x por zero, a descontinuidade aqui está em x igual a zero. Se você substituir o x por zero, vai dar seno de zero, que é zero. Então sumiu toda essa parte aqui dentro, deu zero. Somatória de zero deu zero. Zero vezes isso aqui dá zero. Resultado, f de zero. Note que, observação, a hora que você calcula o f de zero, o que você acabou de perceber aqui, a hora que substitui x igual a zero? Vai dar L sobre 2. Mas se você tivesse trocado por L, ou 2L, ou 3L, ou 2L, ou 3L, ou quanto for L, corta L com L, fica um número inteiro vezes Nπ. Quanto que é seno de um número inteiro? N vezes um número inteiro, dá um número inteiro, vezes π. Vai dar zero também. Então, f de zero é igual a f de k vezes L, que é igual a zero, para todo k pertencente aos inteiros, certo? Enfim. Certo, turma? Então, tá lá. Quer dizer, realmente aqui vai para o ponto médio, vai para L sobre 2. Vocês acabaram de ver aqui que eu substituo zero ou qualquer outro ponto da descontinuidade. Ah, não, desculpa, eu errei, né? Não é zero, é L sobre 2. Eu escrevi errado aqui. Desculpa. Igual a L sobre 2. Eu vacilei. L sobre 2. Tá joia? Que isso aqui está provando para vocês isso aqui, ó, que na descontinuidade ela vai para o meio do caminho, tá? E está calculada aí mais uma série de Fourier aí, ó, bateu certinho aqui. Opa, peraí, não, eu cometi um erro ali na hora de escrever, né? Porque aqui tem que ser ímpar, e aqui tem que ser ímpar também, aqui teve um erro, acho que é isso que o aluno está chamando a minha atenção aqui. Eu esqueci de substituir por ímpar ali dentro. Não, o cara simplesmente disse presente. Mas, na verdade, eu queria fazer uma correção aqui, ó. Aqui tem que trocar por ímpar. Aqui eu vacilei. Turma. Porque aqui, ó, é o seguinte, quando você está calculando aqui, ó, M ou N, tanto faz, tem um N aqui dentro também. Então, como é só para pegar ímpar, aqui também, olhando ali para o livro, eu percebi que teve um erro. Né? Um erro meu aqui de esquecer de escrever que aqui é ímpar também. Deixa eu melhorar isso aqui. Eita, que pena, turma. Que pena que aqui ficou registrado errado. 2n menos 1, π, x sobre L. Agora tá certo. 2n menos 1, π, x sobre L. Tá? 2n menos 1, πx sobre L. Tá lá. Bom, desculpa, agora que eu bati o olho aqui, que eu vi que eu esqueci de trocar aqui por ímpar também. Olha lá, M tem que os dois virar ímpar. Mas tudo bem, foi mais um dos muitos erros, né? Agora, ele vai comentar um negócio interessante aqui, ó, a questão dos erros, né?
já que eu errei, né? Vamos falar dos erros. Só que não são esses erros que nem o que eu fiz aqui. Os erros que ele vai comentar são esses aqui, ó. Quando eu tenho uma soma parcial, ó, E8 significa que ele somou até o 8º termo ali da série. E8. Então, olha aqui o que acontece para E8. Você vê que aquela série ali que a gente calculou, essa aqui, se eu somar de n igual a 1 até n igual a 8, não até infinito, mas até 8, eu obtenho esse gráfico aqui, ó. Então ele está chamando a atenção, fala, ó, ainda não está igual uma retinha, mas já começou a enroscar em torno da reta. Se eu for aumentando 8, 10, 12, 16, 52, isso aqui vai ficando cada vez mais enroscadinho, cada vez mais igual. E você percebe que tem uma perturbação maior na descontinuidade. Ó. Quando vai chegando perto da descontinuidade, dá um erro maior, aí depois ele diminui aqui um pouquinho o erro. Né? Como se errasse um pouco mais aqui na descontinuidade. Então, o que acontece aqui? Ó? Presta atenção. Erro um pouco maior, né, ou bem maior, quando você está no zero, quando você está no... Claro, ele teve que substituir um L aqui para fazer o gráfico, senão ele não ia conseguir. Não sei se ele falou qual que é o L que ele usou aqui, né? Porque sem L aqui fica difícil fazer uma análise numérica, né? Porque como é que o cara... Aqui, L igual a 1. Ele pegou L igual a 1. L igual a 1. Ah, não tinha visto aqui. L igual a 1. Então, em L igual a 0, que tem descontinuidade, em L igual a 1, não, em x igual a 0 e em x igual a L, no caso L igual a 1, deu um erro bem maior. Você percebe esse erro nesse salto um pouco mais exagerado aqui nesse cume, aqui um pouco mais exagerado do que os outros cumezinhos que estão mais baixos. Né? E isso aqui tem um nome, quer ver? Ó? Esse fenômeno é típico de séries de Fourier em pontos de descontinuidade e é conhecido como fenômeno de Gibbs. É o nome disso aí. Essa perturbação maior que a série de Fourier dá na descontinuidade. Né? Então ele coloca aqui, ó, a maneira na qual as somas parciais da série de Fourier convergem para F está indicado nessa figura. Né? Aqui, ó. Ele pegou e mostrou aqui o erro. Né? A figura sugere que nos pontos onde f é contínua, as somas parciais tendem a f de x quando n aumenta. No entanto, em vizinhanças dos pontos de descontinuidade, como 0 e L, as somas parciais não convergem suavemente ao ponto médio. Porque elas estão aqui, ó, a bolinha preta aqui é aquilo que eu tinha falado várias vezes antes. A série de Fourier vai convergir na descontinuidade para o ponto médio. Mas quando ela está pegando os valores dela fora da descontinuidade, já aqui para a direita, quando entrou nesse platôzinho contínuo, ela não entrou com a mesma altura que está aqui no meio. Ela entrou um pouco mais perturbada, não sei se você percebe, ó, dá um saltinho a hora que entra aqui, esse saltinho antes de estabilizar. Depois, na hora que vai cair na descontinuidade de novo, também dá uma perturbada e cai, né? Em vizinhança de ponto de descontinuidade, tais como x igual a 0 e x igual a L, as somas parciais não convergem suavemente ao ponto médio. Em vez disso, elas tendem a passar da marca em cada extremidade do salto, como se tivessem dificuldade de se acomodar à mudança brusca que tem que fazer nesse ponto. Esse fenômeno é chamado de fenômeno de Gibbs. Tá? Bom, aí, bom, tem esses gráficos aqui de erro, depois vocês dão uma lida, aí vem exercícios e tudo mais, né? Tem um exercício aqui, eu não sei se é nessa sessão ou na próxima, que eu queria até discutir com vocês aqui. Tem vários aqui que eu quero discutir aqui. Eu queria antes terminar a matéria, né? Aí eu voltaria passando vários exercícios, né? Mas tem um que é interessante, que eu acho que ele está no final da próxima sessão, quer ver? Vamos pular um pouco aqui a matéria, vamos direto para os exercícios, só para eu te mostrar aqui, quer ver? Ó? Porque tem a ver com esse exemplo que a gente acabou de fazer. Olha só, por isso que eu já queria aproveitar e falar dele. Aqui, ó. Exemplo 1 da seção 10.3, foi o que a gente acabou de fazer. A partir da série de Fourier da onda quadrada, do exemplo 1 da seção 10.3, mostre que essa série aqui, que aí já não é mais uma série de funções, é uma série de números, bem mais simples, né? Uma soma de infinitos números, 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, ou seja, a somatória de n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1, mostre que ela converge para π sobre 4. Olha que interessante isso. Vocês estão vendo que interessante esse exercício, turma? Então, olha só, como é que a gente poderia fazer isso usando o exemplo que a gente acabou de ver, né? Que é esse exemplo aí dessa série. Bom, como eu já obtive a série aqui, e já sei que a série converge para essa função aí que estava no enunciado,
O cara vem com esse desafio para mim, ó, exercício. Prove que, eu acho interessante esse exercício, eu sempre comento com os alunos. Prove que, aí no caso, ele colocou uma série numérica, n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n, que é para dar alternância de sinal, sobre 2n menos 1, quer dizer, só com números ímpares aqui embaixo, vai dar igual a π sobre 4. Né? Ou seja, se você abrir esse somatório, o que é isso? É 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, mais reticências. Isso aqui quem descobriu foi Leibniz, o mesmo cara que criou junto com Newton, paralelamente ao Newton, o cálculo diferencial integral. Isso aqui chama soma de Leibniz. A soma alternada do inverso dos ímpares dá π dividido por 4. Então, é um resultado bem interessante aqui de análise, né? Mas como que eu poderia provar isso aqui se eu já calculei a série de Fourier de uma função? A série de Fourier que eu acabei de provar, que dá aquela função f de x do enunciado, ela pode me ajudar a provar essa soma de Leibniz aqui? Pode. Como? Eu acho um valor de x que convém. Por exemplo, vamos dizer que eu pegue x igual a L sobre 2. Olha que interessante. X igual a L dividido por 2. Então, eu vou substituir x igual a L sobre 2 dos dois lados ali da fórmula da série de Fourier, né? Então, vai ficar, vou colocar assim, tome x igual a L dividido por 2, né? Aí só fala, os alunos sempre me questionam assim, não, mas como é que você sabia que tinha que pegar x igual a L sobre 2? Não, eu não sabia. Foi tentativa e erro. Você pode também, inclusive pode dar certo com outro x, não necessariamente com L sobre 2. Tá? Não, o Li está aí. Não necessariamente com L sobre 2. Tá? Você pode pegar outro x, de repente 0, de repente menos L, de repente L. Eu vou pegar L sobre 2, porque eu vi que no exemplo ele não definiu exatamente quanto vale a função na descontinuidade. Ele não definiu. Então eu vou pegar L sobre 2, porque L sobre 2 está aqui no meio, ó. Não é descontinuidade. L sobre 2, você lembra do gráfico lá, né? O gráfico dessa função aqui que a gente calculou a série de Fourier, ele é um gráfico assim, né? Ela vale 0 aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, depois 1, não, L, né? L aqui e 0 aqui. Então, L sobre 2 está aqui no meio. X igual a L sobre 2. Com certeza, f de L sobre 2 vale L, com toda certeza. Tá? Então, quer dizer, tome x igual a L sobre 2. Então, f de L sobre 2 igual a L sobre 2 mais 2L dividido por π vezes esse somatório aqui. Somatório de n igual a 1 até infinito, n igual a 1 até infinito. Aí vem ímpares, né? Ímpares. 1 sobre 2n menos 1. Seno. Só que agora vai ficar seno de 2n menos 1 πx sobre L. Só que no lugar do x eu vou colocar agora, aqui, ó, tome x igual a L sobre 2. Vou colocar L sobre 2 no lugar de x. L corta com L, fica ímpar vezes π sobre 2. Então aqui vai ficar seno de ímpar, 2n menos 1, vezes π dividido por 2, porque como eu coloquei L sobre 2 no lugar de x, o L cortou com L e ficou sobre 2 aqui. Tá lá. Agora veja, e aí? Como é que a gente continua isso? Em primeiro lugar, quanto é que é f de L sobre 2? Pelo gráfico da função que estava no enunciado, o f de L sobre 2 é L. Então aqui eu posso trocar por L. E posso passar esse L sobre 2 para o lado de cá. Então vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Vai ficar f de L sobre 2, L, menos esse L sobre 2 que veio para o lado de cá, é igual a 2L sobre π, 2L sobre π, vezes o somatório de n igual a 1 até infinito, vezes, aí aqui 1 sobre ímpar, né? 1 sobre 2n menos 1, vezes, aí aqui vem o seno de 2n menos 1 π sobre 2. Aí vamos parar para pensar um pouco. O que é seno? Turma, o que é seno? Alguém vai responder isso para mim agora. Agora vai ser uma prova de fogo para ver se o povo está prestando atenção, se já foram, sei lá, jogar Assassin's Creed ou qualquer coisa assim.
O que é seno de 2n menos 1? Olha lá, seno de 2n menos 1 ímpar vezes π sobre 2. Tipo, para n igual a 1 é seno de π sobre 2. Para n igual a 2 é seno de 3π sobre 2. Esse seno de 2n menos 1π sobre 2, na verdade, ele é o quê, na opinião de vocês? Putz, será que tem alguém me ouvindo aqui? Ah, meu Deus do céu. Já era. Gustavo Eige. 2L sobre NP. Não, pensa 2L sobre NP. Não, vamos voltar ali na fórmula ali, ó. A fórmula é 2 seno de ímpar sobre 2π. Tenta avaliar para cada n o que vai acontecendo. Seno de ímpar, por exemplo, n igual a 1. Para n igual a 1 vai dar seno de π sobre 2. Que todo mundo sabe. Aí que tá. Quanto que é seno? 1. 1. Seno de π sobre 2 é seno... Não, sempre 1 também não. Sempre 1 também não. Menos 1. Porque veja bem, o que é π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus. Dá 1. O seno de 90. Aí, o próximo n ali vai dar seno de 3π sobre 2. Alterna. Vai dar seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Depois vai dar seno de 5π sobre 2, que é 1. Depois seno de 7π sobre 2, que é menos 1. Vai ficar alternando. Então, a verdade é que seno de ímpar π sobre 2 é 1 menos 1, 1 menos 1. E começa com 1, né? Porque para n igual a 1, vai dar 2 menos 1, que é 1, seno de π sobre 2, que é 1. Para n igual a 2, que é o próximo, vai dar seno de 4 menos 1 π sobre 2. 4 menos 1 é 3, então 3π sobre 2. E assim vai. Então, esse seno de 2n menos 1 π sobre 2 é, na verdade, um menos 1 elevado, não a n. Não a n. Porque se for n, vai começar com menos 1, em vez de começar com 1. É a n mais 1. N mais 1. N mais 1, tá? N mais 1. Então, olha lá. N mais 1. Bom, o que é L menos L sobre 2? É L sobre 2. Então, continuando aqui, ó, vamos ver se a gente consegue terminar essa conta nesse espaço. L menos L sobre 2 ficou L sobre 2. Igual 2L. Que você pode, outra coisa, esse 2L sobre π você pode passar multiplicando para cá. Fica L sobre 2, que foi o resultado do L menos L sobre 2. Multiplica aqui em cima por π, né? Vezes π, dividido por 2L. Já dá até para cancelar o L aqui, ó. E vai ficar π sobre 4. Olha aí, já apareceu o π sobre 4 aqui denunciado. Mas peraí, igual somatório de menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2n menos 1. Você vai falar, porra, mas aqui no enunciado somatório era n igual a 0. Enunciado do exercício. Putz, a vida. Faltou eu fechar parênteses aqui, ó. Tá? 2n menos 1, tá louco. Olha lá. Olha lá. Ó, bicho, é difícil, hein? É difícil aguentar isso aqui. Olha lá, tá lá. Somatório. Só que eu queria converter esse somatório aqui no igual ao denunciado. Como é que eu vou passar de n igual a 1 para n igual a 0? Bom, eu tenho que somar 1 em tudo. Então, somatório de n igual a 0 até infinito. Aí vai até infinito. Aí vai ficar 1 sobre, no lugar desse n, n mais 1. No lugar desse n, n mais 1. Esse que é o problema. Tá? Então, vai ficar... aqui tem um problema, a gente precisa ver aqui o que está acontecendo, né? Somatória de n igual a 1, 2n menos 1, tá certo? N igual a 1, 2n menos 1. Vai ficar ali o n mais 1. Vai ficar, no lugar desse n aqui entre n mais 1, fica n mais 2, que é a mesma coisa que n. Menos 1 elevado a n mais 2 é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Tá certo, já apareceu essa parte. Agora, aqui embaixo vai ficar 2n mais 1.
E não, aqui eu copiei errado, né? Ah, eu copiei alguma coisa errada aqui, então. Calma aí, deixa eu só ver o enunciado. É 2N, é que tá apagado aqui, turma. Eu não vi que é um... Eu pensei que era menos, na verdade é mais aqui no enunciado, tá? Então, aqui no enunciado, deixa eu só aqui corrigir um erro, é 2N mais 1, tá? 2N mais 1, tá ok? Então, vai dar certinho, porque... que tá meio apagado ali o meu Xerox. Então, vai dar certinho pelo seguinte, a hora que eu trocar por N igual a 0... A hora que eu trocar por n igual a 0, até infinito, eu tenho que somar, como eu diminui 1 aqui no somatório, para compensar eu tenho que somar 1 aqui nos n's. Então, se eu imaginar um n mais 1 aqui, fica 2n mais 2 menos 1. 2n mais 1 embaixo. 2n mais 1. E aqui em cima, se eu trocar o n por n mais 1, fica n mais 1 mais 1, n mais 2. Mas menos 1 elevado a n mais 2 é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Então aqui fica menos 1 elevado a n. Tá? E aqui, L cortou com L, π sobre 2 vezes 2 é π sobre 4. Então, só reescrevendo esse lado de cá, vai ficar π sobre 4. Então, você acabou de provar que π sobre 4 é essa somatória aqui do enunciado. Vocês estão percebendo esse exercício aí, sim ou não? Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção, tem outro exercício aqui desse tipo, tá? Vocês deveriam tentar. Ah, outro aqui embaixo também, lindo! Provar que 1 sobre n ao quadrado, que é a função zeta de Riemann de 2, né? É π quadrado sobre 6. Só que aí você vai usar uma outra série de Fourier, dente de serra, tá? E essa aqui, a onda triangular. Essa a gente calculou também lá, a onda triangular. Ó, você prova que o inverso dos ímpares ao quadrado é π quadrado sobre 8. Olha que interessante isso aqui. Ó, o inverso do quadrado de todos os números é π quadrado sobre 6. Se você tirar os pares e deixar só os ímpares, dá π quadrado sobre 8. Diminui um pouquinho. Mas não muito, né? Não muito. Π quadrado sobre 6 para π quadrado sobre 8, isso significa que a maior parte está mesmo na inversa dos quadrados dos pares, né? Mas tudo bem, essa relação foi descoberta por Euler em 1735. Façam esses exercícios aqui, são muito interessantes, tá certo? Bom, mas tudo bem, todo mundo entendeu esse exercício aí? Vocês acompanharam, entenderam esse exercício? O pessoal já foi até embora. Eu queria terminar essa aula, obrigado a todos vocês que ainda estão aí acompanhando. Eu queria terminar essa aula falando um pouco da última sessão, 10.4. Não, obrigado a todos vocês. Falando dessa sessão 10.4, que é... Ô, Gustavo, valeu. Amanda Yumi, Subtil, isso que eu estava querendo ver, se alguma menina ainda estava acompanhando, as mulheres foram todas embora dessa aula, né? O que eu queria falar para vocês é o seguinte, sessão Roberta Maria de Souza tá aí, kkk, estamos aqui, que legal, que saudade de vocês. Meu Deus do céu, todos vocês estão em Campo Grande, tem algum de vocês que não tá, na aula de VGA tem uma menina que ela fica quase emocionada na aula aqui, ela tá em Ponta Porã. Tem algum de vocês que está fora aqui, ou todos vocês estão em Campo Grande? Deixa eu ver se tem algum que está fora. Cidrolândia, ó, Eduardo, ué, eu achei que você morava aqui em CGR, você mora em Cidrolândia, olha só. Ah, na turma de lógica, tem uma menina em Cidrolândia também, talvez você conheça, a Lara. Vinícius Moreira Galvão, Jataí, Goiás, não, você está me zoando. Iturama, pô, nós estamos falando aqui pro Brasil inteiro, cara, nós estamos ao vivo pro Brasil inteiro aqui, e eu tô achando que, porra, em Jataí, Goiás, ali perto de, eu passei por essa cidade, na estrada que vai para Goiânia, né, Iturama, eu não sei se eu conheço, eu tô em casa mesmo, né, aí é que nem eu também, eu não tô em nenhum desses lugares, eu tô aqui em casa, mas o que eu ia falar era o seguinte, eu queria terminar essa aula, obrigado pela atenção de vocês aí no Brasil inteiro, né. Eu queria terminar essa aula falando para vocês o seguinte, já discutimos bastante a sessão 10.2, discutimos a sessão 10.3, depois nós vamos voltar fazendo exercícios dessas sessões, na próxima aula, tá? Mas eu queria falar um pouquinho, porque da matéria da 10.2, 10.3, já falei o principal, tudo, né, praticamente, que tem ali. Na 10.4 tem uma pequena discussão de funções pares e ímpares, que eu queria fechar essa aula fazendo isso, tá? Só antes da gente já dispensar vocês aqui. Então, presta atenção. Aqui é o seguinte, né? Deixa eu interromper essa gravação, começar outra para não ficar